Por favor. Seja rápido. Sua voz sumiu. O fazendeiro se ajoelhou e fez o impensável. E se você encontrasse uma moça amarrada no meio do deserto, oferecida como sacrifício, e soubesse que salvá-la poderia custar sua própria vida? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Harlan McRae. Tenho 52 anos e sou fazendeiro solitário nas terras áridas do oeste, perto do Rio Vermelho. Já perdi tudo que um homem pode perder nessa vida. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve. É rapidinho e ajuda muito o canal. Os pulsos dela sangravam onde as cordas grosseiras cortavam fundo, os braços esticados para os lados, os pés descalços amarrados com força na terra úmida perto da margem do rio. Ela sentia a areia grudando na pele, quente sob o sol, fria onde a água respingava. O cheiro de incenso e lama misturado com sangue enchia suas narinas. O peito dela subia e descia em respirações curtas e irregulares. Os lábios tremiam, mas nenhum som saía. Tinham deixado ela ali sozinha, oferecida como sacrifício vivo para algo que ela nem conseguia ver. Evelyn Crow, 18 anos, olhava para o céu cegante, os olhos arregalados, mas vazios, refletindo a água ao lado. Pelo que se lembrava, os anciãos da tribo sempre sussurravam sobre o Deus do rio. A tribo tinha sido isolada do mundo por gerações, vivendo às margens do rio e agarrada aos velhos costumes como se o tempo tivesse parado. A cada 10 anos o Deus precisava ser honrado. Diziam que uma alma pura, escolhida pelos anciãos, seria deixada na beira da água por um dia e uma noite, intocada, sem que ninguém falasse com ela. Até que o rio decidisse, Evelyn cresceu temendo essa história. Agora ela era a história. Ela não lutou, não gritou. Sabia o que acontecia com quem resistia. Tinha visto o jeito que as velhas olhavam para sua mãe quando seu nome foi chamado. Tinha visto o silêncio pesado dos homens afiando lanças de madeira para a cerimônia. Sentiu as mãos ásperas amarrarem seus braços e a arrastarem até o rio sob a lua cheia. E deixou acontecer, porque sabia que a alternativa era pior. E foi então que ela ouviu o som de cascos de cavalo quebrando o silêncio do deserto. O som não era um tambor. Não era uma oração. Era o bater metálico e duro das ferraduras de um cavalo contra a terra seca, ecoando entre as árvores. Uma figura surgiu através do brilho ofuscante do sol, alto na sela, ombros largos sob uma camisa marrom desgastada. Um chapéu de aba larga lançava uma sombra sobre seu rosto curtido pelo tempo. Harlan McRae não era padre, não era ancião, não era homem daquela tribo. Era um fazendeiro que tinha perdido a própria família para o rio anos atrás, e agora vivia isolado, longe dos povoados. Ele só tinha vindo ao Rio Vermelho buscar sal mineral para seu cavalo. E mesmo assim, ali estava ele, olhando para a moça amarrada no chão como se tivesse tropeçado num pesadelo. Desmontou devagar. A bota afundou na areia molhada enquanto se aproximava. Evelyn levantou a cabeça com a pouca força que ainda tinha. Os lábios se moveram. Um som como sussurro de vento escapou da garganta. Por favor. Me ajude. O homem olhou em volta. Via apenas árvores e água. Ninguém mais. Só a moça, as cordas e o rio silencioso. Ele alcançou a faca no cinto e começou a cortar as cordas que a prendiam. Não fazia ideia do que esse ato significava para o povo que a deixara ali. Não fazia ideia que salvá-la o marcaria como inimigo de um Deus que eles temiam. Seria esse o momento em que um milagre começava, ou o momento em que uma maldição cairia sobre os dois. Harlan cortou a última corda e a segurou antes que ela desabasse. O corpo dela era leve, quase sem peso em seus braços. Ela estava ali fazia tempo demais. Os lábios rachados, a pele queimando de febre. Ele a ergueu para seu cavalo, cobriu-a com seu casaco e conduziu o animal para longe do rio. A floresta estava quieta, quieta demais. Até os pássaros pareciam estar prendendo a respiração. Ele não sabia o que tinha acontecido, mas seu instinto dizia que era ruim, muito ruim. Alguns quilômetros adiante,
Ele encontrou uma velha cabana de caça que usara anos atrás. Estava meio podre, cheirava a mofo e chuva velha, mas serviria. Pelo menos por esta noite. Mas será que uma noite seria suficiente antes que viessem buscá-la? Ele a deitou sobre um cobertor, deu-lhe alguns goles de água e observou o peito dela subir de novo. Os olhos dela se abriram tremendo. Olhou para ele com medo primeiro, depois confusão. Onde eu estou? Ela sussurrou. Segura-o bastante por enquanto. Ele disse baixinho. Mas pelo amor de Deus, o que diabos aconteceu com você? Ela hesitou, olhando para as tábuas do chão. A voz saiu quebrada. Foi uma cerimônia. Disseram que eu fui escolhida para o deus do rio. Ninguém nunca volta. Se alguém interfere, o rio leva essa pessoa também. Harlon piscou. Achou que ela estava delirando. Mas havia algo nos olhos dela. Algo que dizia que estava falando a verdade. Ele tinha ouvido histórias assim antes. Velhos sussurros de colonos e caçadores que ficavam tempo demais perto do Rio Vermelho. Só nunca achou que fossem reais. Você acha que vão vir atrás de você? Ele perguntou. Ela acenou fracamente com a cabeça. Vão, tem que vir. Eles acham que eu pertenço ao rio agora. Qualquer um que me salve será amaldiçoado. Harlon serviu uma caneca de água morna. Então, que me amaldiçoem, disse. Já perdi tudo que o rio poderia tirar. Ela olhou para ele, os olhos suaves, mas assustados. Você não entende, disse. Eles vão vir atrás de nós dois. Lá fora, a noite caiu rápido. A floresta parecia sussurrar através do vento. Uma coruja solitária chamou na escuridão. Então, fraco, veio o som que Harlon mais temia. Cascos de cavalo, mais de um. Chegando perto, ele apagou a lanterna e agarrou seu rifle. A respiração da moça ficou rápida e superficial. Ambos sabiam o que aqueles sons significavam. Os cascos ficaram mais altos. Harlon fez sinal para Evelyn ficar quieta. Ele podia ver sombras se movendo do lado de fora da cabana. O bruxuleio de tochas dançando nas paredes. 2 cavaleiros pararam bem em frente à porta. Um deles gritou algo numa língua que Harlon não entendia. Então chutou a porta, abrindo-a. A madeira velha rachou. Uma rajada de fumaça e poeira encheu o cômodo. Harlon ergueu seu rifle. O homem deu um passo à frente. Rosto jovem pintado com barro do rio, olhos arregalados e furiosos. Seria a noite e terminaria em silêncio, ou com sangue no chão. Antes que ele pudesse erguer a arma, Harlon atacou primeiro. A coronha do rifle acertou o ombro dele com força, jogando-o no chão. O segundo cavaleiro atirou, a bala rasgando a janela e estilhaçando a parede ao lado da cabeça de Harlon. Evelyn gritou e Harlon se abaixou, mirou e atirou uma vez. O tiro ecoou pela floresta. O segundo cavaleiro caiu do cavalo segurando o braço. O primeiro tentou rastejar para fora, mas a voz de Harlon o parou. Não se mexa, garoto. Só não se mexa. Por um momento tudo ficou quieto de novo. Apenas o fogo das tochas bruxuleava contra as paredes. Harlon foi até a janela, respirando pesado. Sabia que mais viriam. Talvez não esta noite, mas logo. Ele já tinha visto esse tipo de fé cega antes. Homens transformados em armas pelo medo. Evelyn sentou tremendo perto do canto. O cabelo solto, rosto pálido, mas viva. Olhou para o homem caído no chão e sussurrou. Eles nunca vão parar, vão? Harlon se ajoelhou ao lado dela. Não, disse suavemente. Mas eu já enfrentei tempestades piores. Ele checou seu cavalo, juntou a pouca comida e água que restavam. Não podemos ficar aqui. Tem um posto não muito longe do velho desfiladeiro. Talvez eles ajudem. Ela acenou fracamente, confiando nele agora de um jeito que não confiava antes. Quando deixaram a cabana, a lua pendia baixa e vermelha acima das árvores. O ar cheirava fumaça e terra molhada. Harlon a ajudou a subir na sela e caminhou ao lado do cavalo, uma mão nas rédeas, a outra segurando o rifle firme. Cada som a fazia estremecer. O farfalhar dos galhos, o grito de uma coruja, até o sussurro do rio perto. Tudo soava como vozes chamando-a de volta. Ele podia sentir ela tremendo, e por um momento, desejou poder prometer segurança a ela. Mas aqui fora, promessas não significavam muito. Só ação significava. Ao amanhecer, alcançaram um desfiladeiro com vista para o vale. Abaixo deles, luzes fracas cintilavam. Não era a aldeia. Era outra coisa, um acampamento.
Talvez homens da lei. Talvez problema. Os olhos de Harlon se estreitaram. Ele podia quase sentir que a história dos dois estava apenas começando. Então, o que acontece agora? Bem, você pode querer servir uma xícara de café, respirar fundo e ficar comigo. O acampamento que viram do desfiladeiro era um pequeno posto da lei. Ao amanhecer, tinham viajado meio-dia ao norte antes de avistar fumaça de fogueira perto do fundo do vale. 2 barracas, uma carroça e uma bandeira que já tinha visto dias melhores. Harlon conduziu o cavalo devagar, de olho no horizonte atrás deles. A noite tinha ficado quieta de novo. Quieta demais para o gosto dele. Um homem alto de casaco marrom deu um passo à frente quando se aproximaram. Carregava-se como alguém que tinha visto demais e se importava muito pouco. Nome é Carter, disse, xerife da patrulha da fronteira. O que traz vocês dois aqui antes do nascer do sol? Harlon contou apenas o suficiente para fazer sentido. Disse que encontrou uma moça perto do rio, amarrada e deixada para morrer. Não mencionou os rituais ou os aldeões furiosos. Ainda não. Carter ouviu, mascando um pedaço de tabaco, os olhos afiados. Aquele rio dá azar, disse baixinho. O povo de lá não gosta de forasteiros. Evelyn sentou enrolada num cobertor, o rosto pálido na luz da manhã. Carter olhou para ela, depois de volta para Harlon. Tem certeza que ela não é uma deles? Ela é uma vítima, Harlon disse secamente. É tudo o que você precisa saber. Antes que Carter pudesse responder, um barulho cortou o ar. Tiros. 3 estalos secos rolaram pelo vale. A mão de Harlon foi para o rifle instantaneamente. Do desfiladeiro acima, figuras apareceram gritando em sua língua nativa. Os aldeões tinham os seguido a noite toda. Carter gritou ordens, seus deputados mergulhando para se proteger. Harlon empurrou Evelyn para baixo atrás da carroça. Balas rasgaram a lona do acampamento. Lascas voando. Os homens da lei revidaram o fogo. Fumaça subindo no ar da manhã. Harlon deu um tiro, derrubando um dos cavaleiros que tentou circular. Outra bala passou zunindo perto de sua orelha, perto o bastante para queimar cabelo. Evelyn cobriu a cabeça, sussurrando palavras que ele não conseguia entender. A luta durou minutos, mas pareceu horas. Quando o último tiro ecoou nas rochas, apenas o silêncio permaneceu. 2 aldeões jaziam feridos. Outro fugiu de volta para o rio. Carter abaixou a arma, respirando pesado. Olhou para Harlon. Que diabos você arrastou para meu acampamento? Harlon limpou o suor da testa. Problema, disse. E não acho que acabou ainda. Carter o estudou, depois acenou. Vocês 2 precisam desaparecer antes que voltem em maior número. Tem uma trilha ao norte. Leva para fora deste vale. Peguem ela e não olhem para trás. Harlon ajudou Evelyn a subir no cavalo de novo. Ela olhou para trás uma vez para a fumaça subindo do acampamento e sussurrou. Eles não vão parar, Harlon. Vão continuar vindo. Ele encontrou os olhos dela. Então vamos apenas ter que continuar vivendo tempo suficiente para fazer isso doer, disse baixinho. Enquanto cavalgavam para longe, o sol rompeu sobre o desfiladeiro, pintando o vale em vermelho e dourado. Em algum lugar atrás deles, uma batida baixa de tambor ecoou fracamente pelas colinas. Um som que fez o coração de Evelyn congelar. Era o vento. Ou era o rio chamando-a de volta. Cavalgaram para o norte até o sol mergulhar baixo de novo. Ao cair da noite, a fumaça do vale tinha desaparecido atrás deles. O vento carregava apenas o cheiro de pinho e poeira. Evelyn se inclinou contra Harlon, cansada demais para falar. O cavalo andava devagar, constante, seus cascos batendo suavemente contra a trilha de terra. Quando finalmente alcançaram as planícies abertas, Harlon parou. À distância, a terra se estendia ampla e vazia, pintada de dourado pelo sol poente. Ele apontou à frente. Aquele é meu lugar, disse baixinho. Longe o bastante de qualquer um que se importaria com que deuses você acredita ou não. Era um rancho pequeno, cercas meio caídas, o teto do celeiro enferrujado. Mas para Evelyn parecia liberdade. Ela sorriu pela primeira vez. Não porque era bonito, mas porque era dela para respirar. Um lugar onde ninguém a amarraria a um rio de novo. Os dias se transformaram em semanas.
Evelyn ajudava com os cavalos. Aprendeu a consertar cercas, a cozinhar sobre fogo de verdade. Seu riso lentamente voltou, leve e tímido no início, depois brilhante como luz do sol depois da chuva. Harlan a observava, às vezes da varanda, às vezes em silêncio. Ele não tinha planejado companhia, mas agora, o som de outro coração batendo naquela casa quieta fazia ela parecer viva de novo. Uma noite, enquanto o céu queimava laranja, ela perguntou: "Por que você me salvou, Harlan?" Ele olhou para ela por um longo tempo. "Talvez eu não tenha salvado você", disse suavemente. "Talvez salvar você fosse a única maneira de eu salvar a mim mesmo." Ela sorriu, olhos brilhando. "Talvez seja assim que a fé funciona", disse. "Não sobre deuses, mas sobre pessoas que escolhem se importar." As palavras ficaram suspensas no ar morno. Harlan olhou para o horizonte onde o rio se curvava como uma fita de prata. Ainda sentia a velha culpa, da família que tinha perdido, das tempestades que não conseguiu parar, mas agora também sentia outra coisa: paz. Uma pequena e teimosa paz que vinha de fazer uma coisa boa quando ninguém mais faria. Evelyn ficou ao lado dele, a mão dela roçando a dele. O vento aumentou, carregando o fraco murmúrio de água ao longe. Pela primeira vez, ela não estremeceu. Apenas ouviu. E sorriu. Talvez o rio não fosse uma maldição, afinal. Talvez fosse apenas um lembrete de que a vida continua, não importa quão escura seja a noite. Então talvez essa seja a lição aqui. Que às vezes a salvação não vem de orações ou milagres. Vem de um estranho que decide parar e fazer a coisa certa. Talvez os verdadeiros deuses sejam as pessoas que se recusam a ir embora. E talvez, apenas talvez, cada um de nós tenha um pouquinho dessa coragem esperando dentro. O que você teria feito se fosse ele? Teria seguido em frente ou parado para salvá-la? E foi assim que, no meio do deserto seco do oeste, eu encontrei o que achava que tinha perdido para sempre. Minha humanidade. Não foi o rio que me salvou. Não foi Deus. Foi a escolha de fazer o que era certo quando seria mais fácil cavalgar para longe. Evelyn ainda está aqui. Ela conserta cercas melhor do que eu agora. Ri alto. E nas noites quentes, às vezes olha para o horizonte onde o rio vermelho corre. E não sente mais medo, ela sente gratidão. Pela segunda chance. Pela vida que quase perdeu. E eu. Bem, aprendi que às vezes um homem não precisa de muito para encontrar redenção. Só precisa de coragem para parar quando todos os outros seguem em frente. Se você gostou dessa história, deixa um like. Ajuda mais do que você imagina. E se quiser mais histórias assim, de coragem, fé e segundas chances, não esquece de se inscrever. Se você gosta de histórias como essa, fica por perto. Tem outra esperando logo ali na curva. Vai lá, serve mais um café e me diz nos comentários. Que horas são aí onde você está? E de onde no mundo você está me ouvindo? Porque aqui no Oeste toda a história começa com alguém corajoso o bastante para agir.